Olá! No dia 19 de agosto, tivemos o primeiro encontro do espaço Leituras Psicanalíticas da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica. Neste encontro, nos dedicamos a estudar o texto Objeto Transformacional de Christopher Bolas. Para essa atividade, contamos com a presença do psicanalista Sérgio de Gouveia e Franco. Sérgio é psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ele é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente, presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor do curso de Formação em Psicanálise do CEP de São Paulo e professor na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. É autor do livro Mandrágoras, Clínica Psicanalítica, Freud e Winnicott, pela editora Primavera, em parceria com o Manuel Berlink e a Karen Vondrasek, além de possuir outras publicações tanto no Brasil quanto no exterior. Passo a palavra, então, para o Sérgio nos falar um pouco de Christopher Bolas e deste texto tão instigante deste grande autor da psicanálise. Associação Psicanalítica Sigmund Freud, a ZIG, de Porto Alegre. Esse é um evento no dia 19 de agosto de 1921, intitulado Leituras Psicanalíticas. Eu sou o Sérgio de Gouveia Franco, vou fazer a primeira participação nesse evento, primeira oportunidade da leitura psicanalítica, trabalhando o tema do objeto transformacional de Christopher Bolas. Na verdade, por uma questão técnica, nós perdemos o início dessa minha palestra, então, a pedido da Débora, eu estou regravando os primeiros minutos dessa minha palavra, depois segue a gravação original. Então, eu quero reproduzir aqui meus agradecimentos que eu fiz naquele dia 19 de agosto, a Sigmund Freud. É uma honra para mim abrir essa primeira série de leituras psicanalíticas, que é um evento, um dispositivo da ZIG para leituras de grandes textos da psicanálise. Então, eu quero agradecer a Débora, a Helenara, toda a diretoria, toda essa gente carinhosa e competente da ZIG. Então, eu vou fazer uma pequena introdução à vida e à obra do Christopher Bolas, e depois nós seguimos pegando o nosso texto, que se chama Objeto Transformacional, é o primeiro capítulo do livro A Sombra do Objeto, que é o primeiro livro do Bolas. Tá bom? Todos de acordo? Então, o Bolas nasceu na Califórnia, em 1943. Esse ano, de 2021, ele completa, portanto, 78 anos. Mas ele está vivo, está lúcido, está produzindo, tem trocado e-mails comigo. Recentemente ele me convidou para participar de uma live dele que teve grande repercussão, cujo título são Os Incontentes da Civilização. Muito bom trabalho dele. Ele estudou História e Literatura nos Estados Unidos com uma tese de doutorado sobre o Herman Melville, que é o autor do Moby Dick, um dos grandes clássicos da literatura norte-americana. Em 1973, com 30 anos, ele foi para Londres para fazer formação em psicanálise. E essa já é uma história muito interessante, porque nos Estados Unidos ele não conseguiu fazer formação em psicanálise porque ele não é nem psicólogo nem médico. Indo para lá, para Londres, ele se conectou com o chamado Grupo Independente da Sociedade Britânica de Psicanálise, cujo maior destaque, você sabe, é Winnicott, né? Esse grupo que se distanciou ao mesmo tempo da Melanie Klein e da Anna Freud e estabeleceu um caminho de reflexão, de prática clínica e, sobretudo, de independência nas questões político-institucionais da sociedade britânica.
É claro que o Bolas, além de estar muito conectado a esse grupo e ao Winnicott em particular, e seus principais seguidores, ele está fortemente conectado a Freud. Então, o Bolas é um autor freudiano winnicottiano. Além de um dos mais importantes psicanalistas vivos, né, aqueles grandes nomes da psicanálise francesa já morreram, né, o Laplanche, o André Green, etc. Então, o Bolas é um dos mais expressivos psicanalistas vivos. E ele é também um profícuo escritor, com cerca de 2 dezenas de livros. Sua intensa atividade como escritor, incluindo não apenas livros de psicanálise, mas alguns romances, acho que são 4 romances, deve ser entendido como fundamental e profundamente relacionado com sua prática clínica. Ele possui essa articulação rara no mundo psicanalítico entre reflexão sofisticada, culta, erudita, bem informada. Ele é um autor que pega toda a boa tradição inglesa e enriquece com a tradição francesa. Mas, além de ser um grande teórico, ele é um grande clínico. Ele é um grande intelectual e um grande clínico, de grande sensibilidade. E essa relação entre o clínico e o teórico é fundamental para entender a vida e a obra dele. Quando ele chegou em Londres, né, com pouco mais de 30 anos, ele começou uma análise com Massoud de Camp. Ele já tinha feito alguns trabalhos terapêuticos nos Estados Unidos de orientação psicanalítica. Quando ele chega lá, em Londres, ele começa a fazer um trabalho de análise com Massoud de Camp. Você sabe, esse destacado discípulo de Winnicott, né, que era indiano, mudou-se para Londres, fez análise com Winnicott e foi um dos principais organizadores da obra do Winnicott. Uma análise que, segundo Bolas, teve um profundo impacto sobre a sua vida. Aliás, a formação psicanalítica em Londres é marcada por uma valorização intensa da análise. No primeiro ano de trabalho lá em Londres, eles estão dizendo para os candidatos: olha, menos que estudar autores complexos, se mergulhe, faça uma grande imersão na sua análise e no autoconhecimento. Mais tarde, o Bolas fez análise com Adam Limintani, que você sabe, era naquela época o presidente da Associação Internacional de Psicanálise. Ele estudou com grandes nomes da psicanálise inglesa: o Donald Meltzing, o Herbert Rosenfeld e a Anna Siegel, para citar apenas 3 nomes. E ele aproximou-se da Paula Heim e da Marion Miller, que se tornaram suas supervisoras. E a relação que ele teve com o grupo independente foi decisiva para ele entender essas disputas institucionais e se afastar dessas disputas. Essa é uma força do trabalho dele. Ele não se envolveu excessivamente com as disputas institucionais. Ele concluiu sua formação em 1967, quando ele começou uma prática clínica intensa que segue até os dias de hoje. Além de analista e escritor, ele tem tido vários períodos de dedicação intensa à academia, em várias universidades e centros de estudo, em várias partes do mundo, especialmente em Roma. A Paula Heim, em um determinado momento, diz: olha, essa coisa dogmática demais que a Klein fez aqui em Londres, que tal você se movimentar um pouco na direção de Paris? E foi por causa dessa observação que ele começou a procurar os franceses. E aí, o Pontalis abriu uma porta para ele e pediu para ele escrever um artigo na Nouvelle Revue de Psychanalyse, que foi um sucesso. E depois ele começou a ir a Paris, encontrar com o Pontalis e depois com o André Green. Ele se transformou num frequentador. Então, a gente poderia dizer que o Bolas é o mais francês dos ingleses e o André Green é o mais inglês dos franceses, né? Eles têm um paralelismo assim entre os dois, né? Parte da grandeza e da riqueza do trabalho do Bolas tem a ver com esse corajoso percurso que o leva dos Estados Unidos à Inglaterra e da Inglaterra
à França e ao mundo, né? Ele esteve em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, 2 vezes. Em seus momentos de lazer, ele pinta. Algumas das ilustrações da capa dos seus livros são de sua própria lavra. Algumas são muito bonitas, chamam sua atenção para isso. Não é difícil se dar conta da complexidade, da diversidade e da riqueza do pensamento de Bolas. A gente poderia fazer uma introdução muito maior do que nós estamos fazendo, mas eu quero me dedicar ao texto propriamente dito. Mas eu queria dizer, apenas para dar uma pincelada, que ele tem uma teoria muito sofisticada sobre a natureza do inconsciente. Ele aperfeiçoa a natureza do inconsciente, refletindo sobre as dimensões não recalcadas do sistema inconsciente. Então, ele vai valorizar a segunda tópica, o ego inconsciente não recalcado. Ele vai falar da comunicação inconsciente-inconsciente e das partes que são mais acessíveis do inconsciente e que não estão submetidas ao recalque. E ele tem uma proposta de um retorno ao Freud, que, a seu modo, significa um retorno, sobretudo, ao método psicanalítico, à livre associação. Para pensar algumas das suas contribuições, eu queria lembrar de um ensaio impressionante que ele fez sobre a relação entre o ambiente físico, o espaço e a psique. O artigo se chama Arquitetura e Inconsciente, onde ele vai estudar as várias histórias, as várias tendências, escolas de arquitetura e ver o impacto que isso tem. É comum a gente estudar a relação entre psique e tempo, mas ele, segundo a tradição do Winnicott, que fala em espaço potencial, ele vai estudar a relação do espaço com a psique, da arquitetura sobre a psique, do ambiente físico sobre a psique. A mulher do Bolas é uma arquiteta, talvez por isso ele tenha se interessado por isso, mas ele gosta muito de arte, etc. O Manuel Berlink se encantou tanto por esse artigo que ele mandou traduzir e publicou na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Vale a pena ser lido. Eu vou interromper aqui, daqui em diante seguimos com a gravação original, onde eu termino de fazer um comentário sobre os demais livros do Bolas. Obrigado, gente. Mas esse trabalho dele é muito interessante e tem muitos outros. Esse último livro, um dos últimos livros, chamado Meaning and Melancholy, né, de 2018, é um estudo sobre a situação política do Ocidente. Então, ele vai fazer uma análise, o que está acontecendo com esse movimento, digamos assim, fundamentalista de extrema-direita que está acontecendo no mundo. Muito interessante, chama-se Meaning and Melancholy, ou seja, sentido e melancolia, vivendo numa era de perplexidade, que é um livro maravilhoso. Eu fiz esse ano, acabo de fazer uma mesa no CEP, sobre um outro livro dele muito interessante, que chama China on the Mind, que é um livro que acabou de sair também. Esse livro é um trabalho onde faz uma relação entre as práticas clínicas da psicanálise com as práticas, digamos, do Oriente, de silêncio, de meditação. Ele compara, é muito interessante. Apenas para mostrar a riqueza intelectual dele. Então, isso seria um pouquinho uma introdução à vida e à obra dele. Não sei se alguém quer fazer um comentário, senão eu vou fazer uma pequena introdução ao nosso texto propriamente dito. Então, essa noção que nós estamos examinando nessa noite, que chama-se objeto transformacional, é o primeiro capítulo do primeiro livro do Bolas, o livro que se chama A Sombra do Objeto, né? Tem um subtítulo que é muito provocativo, que se chama Psicanálise do Conhecido Não Pensado. Olha o título, do Conhecido Não Pensado, né? Então, a sombra do objeto
é uma referência à famosa frase do Freud em Luto e Melancolia, que ele diz que na melancolia a sombra do objeto caiu sobre o eu, recaiu sobre o eu. E ali o eu ficou prisioneiro do objeto perdido. Não consegue, na melancolia, ao contrário do luto, não há escape do objeto perdido. Então, o Bolas está usando esse título para colocar um pouco o Freud nessa tradição da chamada das relações de objeto. Porque o Freud trabalha um pouco assim em Luto e Melancolia. Ele trabalha sobre o objeto perdido. E as relações com esse objeto perdido dentro, a sombra do objeto, dentro e fora. Então, ele está mostrando como essa tradição inglesa das relações de objeto tem uma linhagem que chega em Freud, né? Onde, ao contrário, por exemplo, nos 3 ensaios, o objeto é muito contingencial, né? Nos 3 ensaios, a pulsão, ela escolhe o objeto para ser o fim. O objeto é contingencial, pode ser qualquer objeto, vamos dizer assim. Mas no Luto e Melancolia, o Freud muda de posição. Quando você está padecendo um luto ou uma melancolia, não adianta botar um objeto parecido ou substitutivo. Você quer aquele objeto que você perdeu, não é assim? E na melancolia, então, é o aprisionamento ao objeto perdido. Então, é um pouco isso que ele está sugerindo, que as relações de objeto têm uma origem em Freud, e o subtítulo, né, psicanálise do conhecido, não pensado, é muito interessante, porque ele vai pensar que a clínica psicanalítica ela tem a ver com o recalque, certamente que tem, mas tem a ver também com aquilo que foi vivido e não foi pensado, né? Aquilo que foi experimentado e ainda não alcançou expressão, não necessariamente recalcado. Então, parte do nosso ego, ele está imerso no inconsciente. A clínica do Bolas é ajudar as pessoas, ajudar os seus pacientes a entenderem o que viveram, né? O Walter Benjamin diz que a gente tem uma experiência que está atrasada em relação às representações. Ou Russell diz, a consciência está sempre atrasada, sempre atrasada. A gente sempre viveu o que a gente não reconhece. Então, parte da clínica dele é esse conhecido ou vivido, não refletido, não pensado. Então, o eu, o self, ele tem memórias profundas da nossa história erótica, da nossa história de relacionamentos. Desde o início, as relações entre Nenezinho e a mãe, e a criança, nesses objetos primários, vão constituindo a subjetividade, o self, o eu, o ego, o que seja, e vão deixando marcas. Na medida em que você vai, pela transferência e contra-transferência, entrando em contato com esse material, há uma ampliação da subjetividade, uma tomada de... Você disponibiliza um material. E essa noção de objeto transformacional é resultado dos primeiros anos de atendimento dele, os 10, 15 primeiros anos de clínica dele, intensa, né? Ele conta que ele estava em Londres, tinha que pagar muita conta, então ele trabalhava duro. Ele dizia, eu atendia 10, 11 pacientes todos os dias, de segunda a quinta. Trabalhava duro. Por 10 anos ele trabalhou assim. 15 anos trabalhou assim. E ele começou a se fazer essa pergunta que o clínico faz: o que faz os processos analíticos serem transformadores? E o que não faz? Por que certas análises não andam? Por que ficam paradas? O que produz transformação? O que produz momentos mutativos, para usar essa expressão? Então, o que é essa evolução favorável? Né? O que faz a mudança psíquica? Que condições são propícias para a mudança psíquica? Então, essa pergunta que ele está fazendo é a pergunta do clínico, que ele quer criar condições
para a transformação, para a mudança. E aí, seguindo essa tradição, vamos dizer, winnicottiana, ele vai começar a pensar o objeto transformacional, ou a transformação, à luz da relação mãe-bebê. Por que certas experiências são transformadoras, outras não são? Né? E ele vai investigar esse assunto à luz da relação mãe e bebê, e ele vai postular a ideia de que a primeira e grande experiência transformadora é a experiência com a mãe. Né? Então, se você quiser que na sua análise pessoal, na análise dos seus pacientes, exista transformação, de alguma forma você tem que se referir a essas experiências primordiais da mãe com o bebê. Né? Então, ele está pensando como, na relação transferencial contra transferencial, se recria, digamos assim, o ambiente da relação mãe-bebê, com fortes elementos não orais, mas que criam condições de transformação. Então, ele vai fazer toda uma pesquisa, por exemplo, sobre o tom de voz. Ele vai dizer, você pode dizer a mesma frase com um tom de voz e outro tom de voz, o analista, uma ter efeito, outra não ter efeito nenhum. Aliás, pode ter efeito muito ruim. O tom de voz é decisivo. A cadência é decisiva. O movimento, a respiração. Essa investigação toda que ele está fazendo, né, ele tem um livro que chama Momento Freudiano, que ele vai fazer uma comparação, né? Ele faz a transferência como uma pauta musical com vários instrumentos. O conteúdo é só uma partezinha. Tem um monte de coisas. Você pode falar o conteúdo certo no tom errado, não vai dar certo. Então, ele está refletindo sobre essa experiência do analista de ressoar, de alguma maneira, a relação mãe-bebê e produzir a possibilidade da mudança de posição psíquica. Para encerrar essa introduçãozinha ao texto, eu queria fazer uma pequena comparação entre o objeto transformacional do Bolas, que nós estamos introduzindo, e o objeto transicional do Winnicott. Né? Claro, o objeto transicional do Winnicott é muito mais importante do ponto de vista da história da psicanálise. O objeto transicional talvez seja um dos conceitos mais ricos da psicanálise. Mas a contribuição do Bolas com o objeto transformacional não é pouca coisa. É um conceito importante, é uma noção com grandes impactos teóricos e clínicos, né? E os dois digamos, conceitos têm uma relação. Do ponto de vista da cronologia, né, o Bolas vai dizer que primeiro vem a experiência transformacional, que depois pode propiciar essa experiência transicional, né? Que o Winnicott vai descrever como a experiência de sair de uma posição totalmente intrapsíquica, autoerótica ou narcísica, rumo aos objetos. Isso que é a transição do Winnicott. É o movimento interno, autorreferido, rumo aos objetos. Que objetos me ajudam a fazer a transição para o mundo externo? Me levam até o encontro amoroso, ao investimento no mundo, à diminuição do narcisismo primário. O objeto transformacional, ele é anterior, né, nessa colocação. Agora, tanto um conceito quanto o outro ocupam lugares muito importantes, inclusive lugares importantes na obra desses dois autores. Então, o objeto transformacional é o primeiro capítulo do primeiro livro do Bolas, né, A Sombra do Objeto, que é um livro quase profético, que embora o Bolas fosse muito jovem, 40 e poucos anos, boa parte da obra posterior dele, esses 20 livros, tem referência a esses trabalhos aqui apresentados nesse livro
a sombra do objeto. E o objeto transicional do Winnicott é o primeiro capítulo do último livro que o Winnicott produziu vivo, né? Depois da morte dele, os seguidores dele organizaram coletâneas. É verdade que o Winnicott, como é que se diz, publicou esse artigo dele, Objeto Transicional, 20 anos antes, mas quando ele foi fazer o livro, que é o testemunho dele, é o coroamento da obra dele, que chama-se Brincar e Realidade, o primeiro capítulo chama-se Objetos Transicionais. O título é um pouco mais longo, mas o significante é objeto transicional. Então, um pouquinho sobre a introdução a esse texto que nós estamos investigando hoje. Então, agora, se vocês estiverem de acordo, vamos passando por alguns blocos do texto, né? E a gente vai parando a qualquer momento, ou no final do bloco a gente comenta um pouquinho mais. Tá? Então, o texto que você leu começa dizendo que o ser humano nasce numa condição de grande vulnerabilidade, né? O Freud já tinha dito isso. O Freud fala da neotinia, né? Essa condição humana de nascer prematuramente, né? E o que se vai dizer na psicanálise é que nós nunca estamos prontos, né, para a vida, né? Não é que a gente nasceu prematuro, uma questão de meses, é que nós sempre estamos despreparados para a experiência. E ainda mais a criancinha, o nenenzinho, né? Nós nascemos em condição de vulnerabilidade e, portanto, de dependência de uma mãe para sobreviver. Essa condição de vulnerabilidade e de dependência é que é uma das marcas fundamentais para entendermos o funcionamento psíquico e existencial do ser humano. A mãe, diz o Bolas, sustenta a vida do bebê, né? A gente sabe que não existe bebê sem cuidados, sem uma mãe que cuide dele, ou alguém que faça o cuidado materno no lugar da mãe. Mas o que o Bolas está dizendo é que o modo como esse cuidado é exercido transmite, junto com o cuidado, uma cultura, vamos dizer assim, que é transmitida consciente e inconscientemente. A maternagem, o modo como é feita os cuidados, cria, eu vou agora usar a expressão do Bolas, que é muito importante, uma estética do ser. É isso que ele está dizendo. Que o ser humano, ele é constituído, a subjetividade humana é constituída em uma estética. O objeto transformacional, ele está conectado à estética. Ou, para dizer de outra maneira, cada um de nós tem uma estética que o sensibiliza, que o toca, né? É a partir dessa experiência dos cuidados maternos, da maternagem e dessa estética é que vai se constituindo a subjetividade, o self. Né? Claro que a constituição da subjetividade tem algumas discordâncias nos vários autores, franceses, ingleses e Freud, mas também tem muita concordância, né? Tem muita concordância. A diferença da ênfase na tradição mais inglesa é que o ambiente é muito valorizado. Né? Claro que o Freud também valoriza isso, o Lacan também valoriza isso, mas essa dimensão de que no início é a mãe, é a mãe. Né? No início é a mãe. A gente poderia dizer que no início o ego do bebezinho é a mãe. Né? A Paula Heim diz que a mãe é o ego suplente, é o ego auxiliar. O bebezinho aos pouquinhos é que vai fazendo essa chamada para si da sua subjetividade pela introspecção, né? Pela engolir o mundo, engolir a mãe, vamos dizer assim, oralmente.
Agora, essa experiência da relação e o modo da relação, o jeito que a mãe trata e cuida do seu bebê nos mínimos detalhes, incluindo gestos, olhar, escolha de objeto que ela oferece, a interpretação das suas necessidades e, sobretudo, o ajuste que a mãe faz à criança, cria uma cultura, uma estética do ser, né? Esse respeito, digamos assim, né? O Winnicott fala como é que é? Do adoecimento. Ser mãe é uma doença, ele diz, tem que durar 3, 4 meses, não pode durar muito mais que isso, mas tem que ter esse adoecimento, que é essa devoção, que ele diz, da mãe pelo seu filho. Essa experiência profunda de comunicação inconsciente, essa experiência de comunicação não oral, onde o gesto, o toque, o afeto, o calor, o som, o carinho, e também esse ajuste que a mãe faz em relação ao seu bebê, né? Ela percebe que um bebezinho é mais sinestésico, então ela balança o brinquedo. Ela percebe que o bebê é mais auditivo, então ela canta, né? Então, esse trabalho vai criando uma intersubjetividade, né? E vai criando uma subjetividade que vai sendo conquistada paulatinamente. É um encontro. O Bolas usa essa expressão, né? Idioma, né? Que é uma expressão bonita, né? É aquilo que é mais peculiar do ser humano, de cada ser humano, né? Há uma hipótese aqui de que cada um de nós já nasce com uma certa inclinação, e essa inclinação vai sendo trabalhada nessa relação, o encontro do idioma materno com o idioma do nenezinho, uma relação consciente e inconsciente, né? Então, é assim que o texto abre, né? Ele vai fazer uma referência ao Winnicott, né? Que vai falar desse ambiente frequentemente silencioso entre a mãe e o bebê. A comunicação não se dá por palavras, mas se dá por uma relação que pode ser silenciosa, por um ambiente que favorece o crescimento, o desenvolvimento emocional e físico do bebezinho, né? Essa tarefa de manter a continuidade do ser, ou seja, evitar as rupturas violentas e traumáticas, né? A tarefa seria impedir as rupturas traumáticas. A mãe é o ambiente do bebê, objetivo e subjetivo, né? E há uma troca que privilegia as necessidades psicossomáticas do bebê, alimentação, troca de roupa, acalmar, brincar, dormir. O Freud já tinha trabalhado isso, claramente. O Freud tinha dito, olha, a pulsão erótica se apoia na pulsão de autopreservação. No começo não tem distinção. Quando o Freud diz de escolhas por apoio, né, analíticas, ele está dizendo que no início a pulsão erótica e a pulsão de autopreservação são a mesma coisa. Então é essa experiência do cuidado físico, alimentação, e o cuidado emocional, tudo junto. Então a mãe é este outro privilegiado do bebê, e como a mãe está transformando o tempo todo o ambiente e o contato, o bebezinho também está experimentando transformações intensas, intrapsíquicas e interrelacionais. A mãe cria essas condições, então, para o desenvolvimento do bebê. E isso é um paradigma, vamos dizer assim, para o desenvolvimento psíquico, um paradigma para a transformação. Então, o Bolas vai dizer, olha, é muito importante esclarecer que, embora eu esteja usando aqui a palavra objeto transformacional, para esse objeto primário, geralmente a mãe, mas pode ser uma outra pessoa que cuide, mas mais importante do que a palavra objeto aqui é a palavra transformacional, porque o bebezinho ainda não tem
uma representação adequada desse objeto, nem poderia. Né? A simbolização desse objeto vem depois. Primeiro vem a experiência da transformação. Né? É uma experiência com transformações cumulativas do ambiente externo, que produzem transformações internas e vai marcando a experiência da constituição da subjetividade, do self, do ego, se você quiser. Ou essas palavras são meio intercambiáveis, mas tem uma sutileza. Então, na análise, na transferência e na contratransferência, quando você tem momentos mais regressivos, mais profundos, essas relações iniciais voltam à cena. E nós precisamos aprender a manejar. Né? Mais importante, às vezes, vai dizer o Bolas, o Winnicott também, que uma interpretação é poder sustentar essa relação inicial, essa relação mãe-bebê. Então, a ênfase está aqui no processo e na transformação. O bebê experimenta uma transformação profunda em si e vive de modo intenso, né, essa experiência transformadora. Essa experiência inicial de transformação junto à mãe é tão importante, diz o Bolas, que ela perdura no ser humano o resto da vida, que tem essa vocação em busca de objetos que promovam a transformação. Então, o ser humano, ele está inconscientemente, às vezes conscientemente, atrás de experiências transformadoras ou de objetos que sustentem as experiências transformadoras que foram vividas no início da vida. Por exemplo, na escolha de parceiro amoroso, ou mesmo na escolha profissional, uma investigação profunda haverá de mostrar que existe um anseio por transformação na busca de um parceiro, por exemplo. O que eu estou buscando num parceiro? Que contrato inconsciente existe ali? Se não, o contrato de que alguém, de alguma forma, me ofereça a oportunidade de transformação. É um segundo nascimento, o casamento, vamos dizer assim, as relações estáveis. Então, entender essas experiências iniciais lança a luz para outras experiências transformadoras na vida. E essa experiência de ter sido cuidado na infância passa a ser ansiada o resto da vida, de maneira mais saudável ou mais patológica. Essa experiência de anseio, né, de viver alguém que cuide, né, o humano nessa expectativa suplente de ser cuidado. Então, aí tem uma dimensão patológica, né, que se recria na análise. Existem experiências mais saudáveis, mas independente de ser mais ou menos patológico, o analista há de levar em consideração o que está aparecendo na transferência e na contratransferência. Essa recriação desses momentos iniciais da relação mãe-bebê. E essas experiências são anteriores à linguagem. Claro que a aquisição da linguagem é fundamental e talvez seja a experiência transformadora mais significativa. Mas a musicalidade da voz da mãe ocupa um lugar central. Eu me lembro de uma paciente que me disse o seguinte: olha, eu resolvi fazer análise com você, porque quando eu liguei na sua secretária eletrônica, agora a gente nem usa mais secretária eletrônica, é tudo por celular, né? Na secretária eletrônica, a sua voz, assim, forte, masculina, aquilo lá mexeu comigo. Quer dizer, o tom de voz
é fundamental, né? Então, o timbre de voz, o cheiro, né? Eu acompanhei a dissertação de mestrado aí desse rapaz com o Manuel Berlink sobre os cheiros na análise, né? O papel do cheiro, os objetos, né? A respiração. Esse material é fundamental, inclusive nas relações posteriores, inclusive nas relações com o analista. O tom de voz do analista pode ser, em vários momentos regressivos, mais importante do que o conteúdo. Então, essas transformações são importantes porque elas estão marcando o início e outras relações, né? E essas transformações, elas vão deixando uma memória na subjetividade que vai sendo recriada na análise e na transferência e na contra-transferência. Então, a gente talvez devesse pensar um minuto, né, que essa concepção aqui, ela vai pensando no ego e no self como um depositário das experiências subjetivas, especialmente das experiências primárias. O Freud já tinha dito, né, que o ego é o depositário das identificações subjetivas que a gente abandonou. O ego é isso. É uma construção a partir daquilo que a gente amou e se identificou e perdeu. A gente constitui o ego a partir disso. Então, o Bolas está falando de como o nosso ego, a nossa subjetividade inconsciente, não necessariamente recalcada, e que são fruto de experiências profundas, né? E que elas devem e podem ser recuperadas na experiência analítica. Então, a clínica do Bolas não se refere apenas ao levantamento do recalque, mas também trazer à luz o conhecido não pensado, como um conjunto de experiências vividas na relação com o objeto primário e que ajudam a cristalizar o ego. Então, você poderia fazer assim quase que uma nosografia dos pacientes a partir das experiências com os objetos primários, nessas experiências iniciais, que são recriadas na transferência. Então, como é que um borderline se relaciona transferencialmente? Como é que isso tem a ver com as experiências com a mãe? Então, o Bolas tem um artigo impressionante sobre borderline, que ele vai dizer que o borderline ele perturba a relação, sempre, inclusive com o analista. Ele está sempre criando perturbação, confusão, distúrbio, porque ele só conhece o objeto mãe assim. É um objeto perturbado. Ele recria. Uma mãe narcisista, né? Como é que essa experiência com uma mãe narcisista, né? Que efeitos tem, né? Que efeitos tem na transferência? Que efeitos tem a experiência de uma mãe assustada com o seu próprio corpo? Esse é o tema do livro Histeria dele, que eu recomendo muito, né? Tá aqui, ó. Histeria do Bolas, que ele vai discutir a histeria do ponto de vista não apenas do Édipo, mas do pré-Édipo também, dessas experiências primordiais. Ele vai fazer um jogo entre o Édipo e o pré-Édipo. Uma mãe que não pode viver o seu erotismo, o erotismo do seu corpo, com o erotismo da criança, induz experiências que podem se transformar
em experiências histéricas, né? A recusa da vivência do prazer do corpo da mãe com o bebê, a dificuldade de ter prazer pode induzir. Então, essas são todas essas ideias que ele está lançando sobre o objeto transformacional e essas experiências de formação que estão ali marcadas na subjetividade, né? Então, isso é um pouco o primeiro bloco do artigo, e se você examinar, aqui vai aparecer, tangenciar a ideia de falso self e verdadeiro self, se uma mãe está em condição de ser mais sintônica, os efeitos que tem na espontaneidade, ou uma mãe alienada do seu bebê, que poderá induzir algumas experiências de inautenticidade.